Olá, tudo bem? E aí, vai fazer o concurso para o Tribunal de Justiça do Paraná? É verdade? Pois é, e lá no seu edital, regimento interno, pois eu tenho uma excelente novidade para você. Olha só, módulo teórico do regimento interno. Isso, eu, Claudete Pessoa, especialista em legislação orgânica, especialista em regimento interno. Já dei aula, já temos lá o módulo de organização judiciária, já tá lá, já dei essa aula, tá todo gravadinho, ok? E agora estou dando início ao regimento interno. Claudete, é imenso! É verdade, é imenso. E agora, o que eu faço? Olha só, você sabe que tem que ter metodologia, sim, tem que ter metodologia potencializadora, isso. Eu sou coach também, super coach para concursos. Então, qual é o ideal? O ideal é você pensar da legislação aquilo que tem de mais importante, aquilo que os examinadores normalmente gostam de cobrar. É um módulo intensivo? Não. É um módulo teórico focado nas bancas de concurso, ok? Focado no resultado que é gabaritar regimento interno. Então, eu vou trazer aqui para você, neste módulo teórico, vários institutos, ok? Do regimento interno, aquela base fortalecida para que você entenda o regimento interno e aí o que sobrar de artigos você vai fazer uma leitura para poder complementar os seus estudos, ok? Por quê? Porque eu estou aqui para te dar essa base fundamental para que você entenda o regimento interno e aí consiga enfrentar a sua prova do concurso e gabaritar as questões, ok? Topa o desafio, vamos lá, é isso que você quer para sua vida, gabaritar, vai estar lá no topo da lista de classificação, então vem pra cá, vem comigo, porque nosso bate-papo concurseiro tá só começando. Vamos lá na Lei de Organização Judiciária, o ideal é você estudar antes, viu? A Lei de Organização Judiciária, tá bom? Faça nessa sequência, porque fica bem mais proveitoso o conteúdo, você vai entender muito mais o regimento interno se você previamente tiver estudado a Lei de Organização Judiciária. Faça desse jeito, ok? Se ainda não fez, vá lá estudar a Lei de Organização Judiciária, depois vem pra cá pro regimento interno, tá bom? Escuta a Tia Cláudia, porque a Tia Cláudia tem mais de 20 anos de judiciário aqui do Rio de Janeiro. E dou aula para vários judiciários de vários estados brasileiros. Então vamos lá, olha só. Você já sabe, né, que pela Lei de Organização Judiciária nós temos a regulamentação do judiciário do Paraná, ok? Primeira instância, segunda instância, as divisões judiciárias, a organização judiciária, os órgãos do Poder Judiciário. E você aprendeu lá que o Tribunal de Justiça é o órgão de segunda instância, ok? E você também aprendeu que existem os magistrados de primeira instância e os magistrados de segunda instância, ok? Não é isso? Isso, tecnicamente, os magistrados de segunda instância são os desembargadores que vão atuar no Tribunal de Justiça e que o Tribunal de Justiça ele tem vários órgãos, né? São órgãos colegiados que exercem ali a jurisdição, essa é a regra. Lógico, a gente sabe que tem lá as decisões monocráticas do relator, do revisor, do presidente, mas enfim, a regra são decisões colegiadas, os órgãos são colegiados. E nós temos o órgão máximo, o órgão pleno, mas temos também vários órgãos fracionários de segunda instância, né? E é disso que nós vamos falar agora, nós vamos falar dessa estrutura da segunda instância e também de um assunto muito importante que é a cúpula diretiva do Tribunal de Justiça. A banca adora. Não, a banca sim chega a dar palpitação quando pensa em cúpula diretiva, é assunto que está sempre nas questões de provas de concurso de tribunais de justiça. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo concurseiro. Claro, é a resolução número 1 de 2010, devidamente atualizada. Claro, tem que estar sempre acompanhando essas atualizações. Bom, o regimento ele tem o foco não na organização judiciária do Paraná como um todo, mas sim o funcionamento do Tribunal de Justiça, deste órgão de segunda instância, estabelecendo aí as competências de seus órgãos, regulando a instrução e julgamento das ações originárias e do grande volume do seu trabalho, que é o julgamento dos recursos, né, que lhes são atribuídos e ainda disciplina os seus serviços. Você sabe que o grande volume do tribunal, de qualquer tribunal de justiça, é atuar
na via recursal, né? É o exercício da segunda instância. Esse é o grande volume de qualquer tribunal de justiça. Mas não é só isso, né? Existe também as ações originárias, né? De competência originária do Tribunal de Justiça. E aí nós vamos também, né, verificar como que isso acontece, como que isso, quais são as regras para que de funcionamento, como serviço de distribuição, sorteio, né? Definição do relator, do eventual revisor. Qual o critério e as regras para o funcionamento das sessões? São assuntos que sempre, né, podem aparecer, que sempre não, mas que provavelmente vão estar na sua prova e você precisa saber. Também é muito importante perceber que o regimento interno, ele vai tratar também não só do exercício jurisdicional, mas também do exercício administrativo, porque o Tribunal de Justiça, ele tem dupla função. Ele tem aí a sua função típica, o exercício jurisdicional e toda a sua estrutura para que esse exercício jurisdicional aconteça, mas ele também exerce função atípica, né? E a sua função administrativa. E ali na sua cúpula, ali na sua composição máxima, serão serão eleitos, né? Eleitos desembargadores que irão dirigir este tribunal, ok? Vamos detalhar isso. O tribunal tem aí o tratamento de egrégio, o egrégio Tribunal de Justiça, e os seus integrantes são denominados o título de desembargador e o tratamento de excelência. É assim que se deve tratar um desembargador, ok? E durante as sessões públicas usarão vestes talares, né? Aquelas vestes padronizadas para os tribunais. Bom, o Tribunal de Justiça do Paraná, ele possui 120 desembargadores e a sua sede na capital. Claro que a jurisdição alcança todo o território do estado do Paraná. Olha o artigo 4º. O artigo 4º é muito provável de estar na sua prova, né? Os órgãos do tribunal. Cuidado! Por quê? Porque banca examinadora não é de Deus, não. Pois é. As bancas examinadoras, normalmente, elas são bem malvadas, a gente sabe disso. Mas a do Paraná se superou, viu? Porque tem umas legislações específicas imensas que foi cobrada e aí você vai ter que ter um plano de ação, viu? Pois é. Eu vou falar disso, vou gravar um vídeo só com essas orientações. Vamos lá. Os órgãos do tribunal. Não confunda com órgãos do Poder Judiciário. Cuidado. Lá na Lei de Organização Judiciária nós temos os órgãos do Poder Judiciário do Paraná. Tá certo? E lá você vai encontrar, né, o Tribunal de Justiça, os juízes, os juizados, os tribunais do júri. Cuidado com essa pergunta. Não confunda órgãos do Poder Judiciário com órgãos do Tribunal de Justiça. São duas perguntas distintas e as bancas gostam de confundir candidato, ok? Mas você está aqui estudando com a tia Clau, né? Você não vai cair nessa pegadinha. Vamos lá, órgãos do tribunal. O tribunal pleno, né, a totalidade dos desembargadores forma esse órgão maior, que é o tribunal pleno. Só que ele é muito grande, né? 120 desembargadores, e aí? Como faz para reunir esse povo todo? Aí o Constituinte, lá no artigo 93, inciso 11, permitiu a constituição do órgão especial, né? Isso, constituição do órgão especial, com no mínimo 11, no máximo 25 desembargadores. O que a Constituição, o que o Paraná resolveu? Pela constituição máxima da composição do órgão especial. Ou seja, o órgão especial do Paraná tem lá 25 desembargadores. O órgão especial, ele é muito interessante, ok? Muito interessante para a sua prova. Por quê? Porque o Constituinte, ele traz ali algumas regras importantes sobre o órgão especial. Ok? Então você tem que estar muito atento a isso, porque o órgão especial constituinte determina que sua composição seja metade por antiguidade e metade por eleição. Ok? Que ali tem que ser observado o quinto, né? O quinto constitucional. E ainda, claro, como o órgão especial, ele é uma cópia reduzida, sabe? É exatamente essa ideia. O órgão especial, ele é um órgão representativo do pleno. Então, ele é uma cópia reduzida do pleno. Lá no pleno, nós temos
desembargadores oriundos da carreira da magistratura, nós temos desembargadores oriundos da magistratura representativa, ou seja, do 5º Constitucional, que não é isso? Sim, onde são desembargadores hoje, mas antes eram o quê? Advogados ou membros do Ministério Público do Estado do Paraná, certo? Indicados em listas sextuplas pelas suas respectivas instituições. Essas listas sextuplas são enviadas para o Tribunal de Justiça, que reduz a lista tríplice. Estas listas tríplices são enviadas para o chefe do Executivo e o governador escolhe um daqueles integrantes da lista tríplice e nomeia desembargador, ok? Então ali no no Tribunal Pleno tem o 5º Constitucional. Se o órgão especial ele é representativo do Pleno, claro que precisa se observar também no órgão especial o 5º Constitucional com as suas representatividades, com as suas respectivas classes, oriundo da OAB, oriundo do MP do Estado, ok? E o órgão especial ele vai receber como competência as atribuições do Tribunal Pleno, isso por delegação. Boa parte, o grande volume das competências do Tribunal Pleno serão desempenhadas pelo órgão especial, ok? Não são todas. Algumas competências do Pleno são privativas do Pleno. Por exemplo, a eleição da cúpula diretiva. Não vai ser o órgão especial que vai escolher o desembargador que vai dirigir o Tribunal de Justiça, tá bom? Vai ser o próprio Tribunal Pleno. Algumas competências são privativas do Tribunal Pleno, tá bom? Certo? Então, assim, saber do órgão especial e do Tribunal Pleno e dessa relação muito íntima é importante, Eu trouxe aqui várias informações, inclusive com base constitucional, no artigo 93, inciso 11, que você precisa estar dominando para enfrentar a sua prova, ok? E aí, sabendo disso, é muito importante, viu? Depois que você entende essa estrutura, entende a missão de cada uma dessas estruturas, é que você vai fazer a leitura das competências, ok? Primeiro entenda a estrutura, entenda a missão de cada órgão e aí vai fazer a leitura das competências. Então você já sabe, tanto o órgão especial quanto o Tribunal Pleno, já que um é representativo do outro, tem dupla função. Tem função típica, função jurisdicional, mas também exerce função administrativa, tanto o Tribunal Pleno quanto o órgão especial, ok? Certo? Bom, nós temos também os chamados órgãos fracionários. Temos a seção civil ordinária, integrada por 18 desembargadores, e a seção civil em divergência nos casos do regimento. Então, só basta saber aí os 2 tipos de seções cíveis. A seção criminal, com 10 desembargadores, e os menores órgãos fracionários, aqueles que recebem o maior volume das competências recursais, que são as câmaras cíveis, cada câmara 5 desembargadores, e as câmaras criminais também, cada uma com 5 desembargadores. São os órgãos fracionários menores, órgãos fracionários, ok? Câmaras cíveis e câmaras criminais. Composição, cada uma 5 desembargadores. Temos também o Conselho da Magistratura, composto aí por 7 desembargadores. Esses são os órgãos, que integram o Tribunal de Justiça, ou seja, que integram a estrutura de segunda instância. Tudo bem? E aí, vamos agora tratar da cúpula diretiva. Esse é um assunto que é muito difícil não estar na sua prova. Sabe? A chance de cobrança sobre a cúpula, sobre a administração do tribunal é muito grande. Então, eu vou te dizer que no regimento é um dos assuntos mais cobrados, certo? Então, fique atento, entenda, além da estrutura inicial, vem aqui a administração do tribunal. É outro assunto que as bancas gostam e muito de explorar. Então, vamos entender? Vamos entender. A cúpula diretiva do Tribunal de Justiça é composta do presidente, 2 vices, o
corregedor geral e o corregedor, tá? O presidente, 2 vices, corregedor geral e corregedor. Então são 5 desembargadores que integram a cúpula diretiva do TJ Paraná, certo? E aí, uma vez eleitos para administrar o tribunal, olha que interessante, eles não integrarão as sessões, presta atenção nisso, eles não integrarão as sessões e as câmaras, ok? E ao deixarem o cargo, ocuparão os lugares deixados pelos novos eleitos, respectivamente. Ah, esqueci de dizer o seguinte, você já deve ter percebido, eu coloco sempre o artigo aqui no final. Por quê? Porque eu não sigo a sequência legislativa, eu coloco aqui na sequência pedagógica, né? Acredite, né? A experiência da Claudete vai te ajudar. Então a sequência aqui é pedagógica, a sequência não é legislativa, e eu também tenho formação em PNL, Programação Neurolinguística. Então eu tenho alguns gatilhos mentais que eu uso aqui, para você aprender sem perceber, né? E para fixar, entendeu? Muitos alunos falam assim, Claudete, na prova tua voz ecoava nos meus ouvidos. Eu, ó, perfeito, você gabaritou, né? Pois é, gabaritei. Então, isso, né? Isso é técnica pedagógica e alguns gatilhos mentais utilizados de forma, né? De forma planejada, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que nós temos, né? Que a cúpula diretiva vai se afastar do exercício jurisdicional dos órgãos que têm maior volume de exercício jurisdicional, que são exatamente as sessões e as câmaras, onde tem maior volume de processo para julgar, sessões e câmaras. Então, eles se afastam, ok? Enquanto estão no comando administrativo. E aí, eles vão ficar por 2 anos... Nova cúpula diretiva vai ser eleita. E aí vai ter a dança das cadeiras, né? Da onde saiu o primeiro vice? Pois o antigo primeiro vice vai ocupar o mesmo lugar desse novo primeiro vice. E assim vai. Exatamente isso, né? Ocuparão os lugares deixados pelos novos eleitos. É o mais fácil, né? É o mais fácil a se fazer. O presidente, o primeiro e segundo vice, o corregedor, a cúpula, não integrarão a distribuição de competência do órgão especial. Então, preste bem atenção que são 2 coisas distintas. Uma coisa é não integrar o órgão. Eles não fazem parte dos órgãos aqui fracionários. Eles não fazem parte das sessões, assim como não fazem parte das câmaras, ok? Só que no órgão especial é diferente. Eles integram o órgão especial. Mas lembra que eu falei para você? O órgão especial ele tem dupla competência. Ele tem competência jurisdicional e administrativa, típica e atípica, ok? E o que vai acontecer com eles, com a cúpula diretiva? Claro que é preciso que eles estejam participando, eles sejam membros do órgão especial. Porque se o órgão especial é um órgão representativo do pleno e no pleno está lá a cúpula diretiva, ela tem que estar presente no órgão especial. Claro que sim, ok? Tudo bem? E aí, o que você precisa entender? Que eles fazem parte, eles são membros do órgão especial, mas eles não recebem processos em distribuição. Ou seja, a distribuição é um serviço que existe tanto na primeira instância quanto na segunda instância, que visa sortear o órgão competente para julgar cada processo, perdão, ou cada recurso, entendeu? Vai sortear o órgão competente para julgar cada processo e cada recurso. Tanto na primeira quanto na segunda instância. Na primeira instância, nós aprendemos lá na Lei de Organização Judiciária que, em regra, os órgãos são singulares, são os juízes de direito. Os juízes de direito são órgãos jurisdicionais de primeira instância, são órgãos singulares, ok? Então, se a distribuição sorteou o juiz, pronto, definiu. Já na segunda instância, em regra, os órgãos são colegiados.
Lembra? 5 desembargadores nos menores órgãos colegiados, que são as câmaras, né? Então, além de sortear o órgão julgador, é preciso sortear, além de definir o órgão julgador, é preciso sortear o desembargador relator, ok? E aí, o serviço de distribuição vai definir, olha, a competência aqui, não precisa nem sortear, porque só tem um órgão especial, a competência é do órgão especial. Tá bom, quantos membros mesmo tem no órgão especial? 25. Vamos sortear aí para quem vai esse processo? Não, peraí, você pode até sortear, mas lembre-se que 5 dos membros do órgão especial não participam do sorteio da distribuição como relator e nem como revisor, ok? Certo? Então, o que está dizendo aqui? Olha, vocês fazem parte do órgão especial, mas não vão receber processo na qualidade de relator e nem de revisor. Tudo bem? É isso. Mas integra o órgão especial? Sim. Integra as câmaras e sessões? Não. E aí, se não integra as câmaras e sessões, não precisa nem dizer que não recebe nada em distribuição, né? Tudo bem? Joinha? Ok? Isso é muito básico, para algumas pessoas pode ser, mas se você não entender esse funcionamento, fica complicado quando aparece um caso hipotético na prova, tá bom? Bom, e as eleições? Como é que acontece dessa cúpula diretiva? As eleições, elas acontecerão numa sessão do pleno, competência privativa do pleno, não vai delegar para o órgão especial, vai ser uma sessão especialmente convocada para isso. Com início, achei interessante que aqui até tem o horário de início da sessão, 13h30, na segunda-feira de novembro. Na segunda-feira de novembro, não é na primeira segunda-feira, nem na terceira segunda, é a segunda-feira, ok? De novembro, antecedente ao término do mandato. Ou no dia útil imediato, se nessa segunda-feira não tiver expediente forense por qualquer motivo. Tá bom? Certo? Então, sessão especial do pleno às 13h30 na segunda-feira de novembro, eleição da cúpula diretiva. Como assim vai se concorrer? O que você tem que fazer? A intenção de concorrer, ela deve ser manifestada. Isso também é bem interessante, nem todo tribunal faz isso. Então tem que dizer assim, eu quero concorrer, viu? A intenção de concorrer será manifestada a partir do início do segundo semestre do ano eleitoral, ocasião em que o candidato tem que dizer, tô com o meu serviço em dia, certidão de que está com o serviço em dia. Eu posso concorrer porque meu serviço está bonitinho, em dia. E aí, encerrando-se o prazo de 30 dias antes da data da eleição, né? Acabou o prazo de inscrição. E a manifestação de concorrer vai ser publicada para todo mundo ter, né, ciência de quem quer concorrer aos cargos diretivos. Qualquer desembargador pode impugnar essa candidatura, isso em 48 horas da publicação, né? Ouvido o impugnado em igual prazo, ou seja, em 48 horas, o presidente relatará o feito perante o tribunal pleno, especialmente convocado, né, também em 48 horas. Tudo muito rapidinho, né? Claro. Presente a maioria dos membros do pleno, a eleição e a apuração serão realizadas em sessão pública para cada um dos cargos. Então, primeiro vamos escolher o presidente, depois o primeiro vice, depois o corregedor, depois o segundo vice, percebeu? É nessa sequência. Essa sequência aqui, cuidado, viu? Que a banca pode fazer uma maldade e colocar aqui, porque eu já vi em muitos tribunais presidente, primeiro vice, segundo vice, corregedor. Aqui não, aqui é presidente, primeiro vice, corregedor, segundo vice, vou melhorar. Presidente, primeiro vice, corregedor geral, né? Tem que ter o geral, senão eu confundir. Segundo vice, corregedor. Cuidado com essa sequência, hein? Cuidado, cuidado. A votação vai ser secreta, né? Escrutínio secreto, votação secreta. Observada a antiguidade dos membros eleitores, primeiro os mais antigos, né? Não são os mais idosos, não. Cuidado! São detalhes que na hora, se você não prestar atenção agora, na hora da prova o examinador troca lá de maldade, você escorrega nessa casca de banana, entendeu? Não são os mais idosos, não, são os mais antigos. Antiguidade é tempo no tribunal, cuidado com isso.
considerar-se-á eleito o desembargador que obtiver a maioria absoluta, né? E não alcançou, ninguém teve maioria absoluta. E aí, segundo escrutínio entre dois, né? Lógico, né? Caso somente dois concorram, aí não tem segundo escrutínio, né? Vai é o mais votado e pronto. O mais votado, né? A maioria dos votos presentes. Em caso de empate, o mais antigo. Empatou de novo? O mais antigo. Né? Show? Bom, ao final da apuração de votos, o presidente proclamará o resultado da eleição, anunciando os eleitos, claro, para cada um dos cargos. E aí, eles ficarão afastados da função jurisdicional 60 dias antes da posse, ok? 60 dias antes da posse, sem prejuízo dos processos que lhe foram conclusos. Quer dizer o seguinte, olha, foram eleitos, né? Em novembro, segunda de novembro, certo? Eleitos. Ali já proclama o resultado, já vai ficar afastado, cuidado. Quando é que acontece a posse? A posse é a investidura. A posse dos eleitos ocorre no primeiro dia útil de fevereiro. Entendeu? Então tem um tempinho aí, né? Não é 60 dias úteis antes da posse, é 60 dias. Se não falou que é útil, é corrido. É isso. No primeiro dia útil de fevereiro, eles vão tomar posse. Então, 60 dias antes, eles param de quê? De exercer a função jurisdicional, a não ser naqueles processos que já lhe foram conclusos. O que é um processo concluso? É um processo que está com o magistrado para ele decidir alguma coisa, né? Para ele concluir alguma coisa. É exatamente isso. Para ele despachar, para ele relatar, para ele fazer alguma coisa. Ok? O processo já tinha ido para ele antes desse prazo. Aí ele vai ter que se manifestar ali. Não pode simplesmente, agora não posso mais porque estou impedido. Não. O processo já estava concluído, doutor. Excelência, o processo já estava concluído, o senhor tem que se manifestar. Tá bom? Ok? Bom, se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, qualquer dos eleitos, salvo por força maior, não tiver assumido o cargo, aí esse vai ser considerado vago. Ok? Não assumiu, não foi tomar posse. Ok? 10 dias ele tinha a posse. Normalmente a posse é uma solenidade, né? É solenidade mesmo. Mas ele não foi. Aí considera o cargo vago. O pleno resolverá sobre os motivos alegados, se entender procedente, concederá prazo de 30 dias e mesmo assim não tem posse, nova eleição. Né? Ok? Então é isso. Ó, por que o desembargador não veio, né? Por que não tomou posse? E aí, mais 30 dias, se achar interessante, né? Pertinente, interessante não, pertinente. E aí, se nada, a posse mesmo assim não acontecer, claro, nova eleição. Agora, esse aqui nem assumiu, percebeu? Esse aqui nem assumiu o cargo para o qual foi eleito e ele se manifestou que queria, né? Mas aconteceu alguma coisa, tá bom? Agora, aqui ele assumiu. Ele exerceu o cargo de direção, só que ocorreu vacância. O que é vacância? A vacância é o reconhecimento da desinvestidura. Olha, o cargo está vago. Aí, né, a vacância no prazo inferior a 6 meses do término do mandato do cargo de presidente, completa o primeiro vice. No cargo, vacância no de primeiro vice ou de corregedor, completa respectivamente. De corregedor geral, completa respectivamente o segundo vice e o corregedor, né? Tranquilinho esse, né? Fácil. E isso, grifa lá. Se ocorrer vacância inferior a 6 meses do término do mandato, falta menos de 6 meses para o mandato terminar. Entendeu isso? Eles atuaram por 1 ano e 6 meses. Tá bom? Aí ocorre essa sucessão aí. Agora, com a vacância de presidente, primeiro vice, corregedor geral, e só esses 3, presidente, primeiro vice, corregedor geral, no prazo igual ou superior a 6 meses do término do mandato, falta mais de 6 meses, falta 6 ou mais, ok?
6 ou mais meses para terminar o mandato, aí tem que ter nova eleição no prazo de 10 dias. Nova eleição no prazo de 10 dias, porque falta 6 meses ou mais para terminar o mandato. Não é que ele exerceu só 6 meses, é para terminar 6 meses ou mais, ok? Para terminar o mandato. Aí, nova eleição em 10 dias, observadas as regras, né, da legislação. Com a vacância, isso na vacância de presidente, primeiro vice, corregedor geral. Agora, se a vacância ocorreu no cargo de segundo vice e de corregedor, independente do que resta para terminar, realizar-se-á nova eleição na forma acima, ok? Independente do prazo que terminar. Olha, isso aqui é muito importante, ok? Certo? Porque vacância para presidente, primeiro vice, corregedor geral, uma regra. Aí depende se é inferior a 6 meses ou para o término do mandato ou se é 6 meses ou mais para término do mandato, ok? Isso para vacância no cargo de presidente, primeiro vice e corregedor geral. Tranquilo, né? Aí pode ter ou não ter nova eleição. Agora, se a vacância ocorre nos cargos de segundo vice e corregedor, vai ter nova eleição, independentemente do prazo do término do mandato. Claudete, poxa, faltava 2 dias para o término do mandato e o segundo vice, coitado, morreu. Vacância, né? Mas olha, não inventa, não vai além da questão, que a banca não vai trazer isso para você, né? A princípio vai fazer nova eleição? Vai, né? Tá dizendo aqui que é independente do prazo? Não acredito na prática que faça, não é não? Mas cuidado, você tem que viver o mundo edital, entendeu? Existe o mundo real, o mundo virtual, que é esse aqui que eu tô num bate-papo concurseiro, no seu cantinho de estudos, né? Eu me sinto como se eu estivesse na casa da pessoa, né? Eu invado os lares, né? Eu invado os lares de 2 formas, porque eu sou oficial de justiça, então eu tenho que entrar na casa das pessoas com ou sem permissão às vezes, né? Faz parte da minha profissão. E eu sou professora online. A professora online invade a família, né? A família, coitadinha, né? Tem que me aguentar falando pelos cotovelos. E é o bom que eu recebo um monte de carinho, de abraços. Adoro, adoro. Mas eu peço sempre perdão e permissão à família. Mas eu invado os lares. Então é isso. Então muito cuidado. Esse é o mundo virtual, que eu tô na casa de todo mundo. Qualquer dia, qualquer hora eu chego, né? E existe o mundo edital. Você tem que viver o mundo edital. Foco no edital, entendeu? Não fica divagando, porque nesse concurso do TJ Paraná tem muita legislação específica. Então, foco total, pelo amor de Deus, não fica aí com suposições do que se. Não. Foco total, porque é assim que a banca vai cobrar de você. Tá bom? Ok? Bom, no próximo vídeo eu vou falar aqui de um grande desafio, mas isso fica para o nosso bate-papo concurseiro do próximo vídeo. E se você estiver assistindo esse início, essa introdução ao estudo da matéria pelas redes sociais, adivinha? Acesse o site do curso aqui, ó, superprofessores.com.br. Lá nós temos muitos produtos para você. Vou te mostrar aqui, olha, a Superclau traz a nossa mascotinha, né? A Superclau já te parabeniza pela excelente decisão de estudar, investir no conhecimento para aquisição de um patrimônio que vai te fazer vencer. É importantíssimo. Parabéns pela excelente decisão de estudar. E aqui está o nosso site, o site Super Professores, onde você vai ingressar. Aqui, ó, no ícone legislações, as legislações específicas já estão lá para você, de acordo com o seu edital. É só clicar e fazer download gratuito. A continuação dos vídeos vão estar lá na área do aluno. Eu esqueci que está recortado. Está na área do aluno, ok? Lá estarão os demais vídeos. Cada vídeo é acompanhado com esse PDF dos slides, ok? Com o PDF dos slides que eu apresento aqui. Tudo vai ficar em PDF para você acompanhar, porque tá tudo grifadinho de vermelhinho, né? Para facilitar o seu aprendizado.
Você vai aqui fazer a seleção do TJ Paraná, aqui, TJ Paraná. Escolheu aqui, selecionou. Você tem a possibilidade do pacote completo, mas olha, Claudete, eu já venho estudando há algum tempo, que está o edital verticalizado, tá todo ele aqui. Temos aí orientação coaching para vocês. Eu sou super coach, temos outros coaches. Você também pode entrar no site caso você precise desse acompanhamento personalizado. São muitos vídeos, material de acompanhamento, visualizações garantidas, são até 5 visualizações. São 150 dias para visualizar isso, ou até a data da prova, se o prazo for maior, né? Ok? Isso é importante, né, você saber. Ah, Claudete, eu já venho estudando há algum tempo e eu quero só pacote, eu só quero um módulo isolado, um módulo ou outro. Não tem problema, é só você clicar aqui nas disciplinas avulsas que você vai ter ali os módulos isolados para você adquirir, ok? Então, assim, existem aí várias possibilidades, pode parcelar em até 12 vezes, 12 vezes de R$ 49,70, barato demais. Acredite, aqui nós temos todo o potencial para que você adquira o conhecimento necessário para gabaritar, ok? Certo? Então vem pra cá, desperte o herói que existe em você, voe mais alto e seja super! Te aguardo lá na área do aluno, ok? Tchau, tchau!